Chegamos no nosso último episódio da nossa série Como Vencer Todos os Pecados. Eu sei que em si não foram todos, porém nesse vídeo vocês vão entender que eu vou praticamente resumir todos os pecados juntos. Nem precisava em si eu ter feito uma playlist, porque hoje eu falarei nada mais, nada menos do que a idolatria. Não a idolatria dos tempos antigos em que você ajoelhava diante de uma imagem, eu tô me referindo à idolatria moderna. Oi, caso você é novo por aqui, eu sou o Arthur e gravo vídeo para esse canal divulgando sobre a Bíblia e ajudando adolescentes que nem você que assiste o vídeo. Esse canal está crescendo, eu ainda estou desenvolvendo meu estilo no YouTube, tento trazer vídeos engraçados, alegrando o seu dia e reflexivos profundo, você sair pensativo depois do vídeo, sempre melhorando. Se caso queira me apoiar, te peço só para que deixe o like, para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas. Se você se interessou nesse canal, eu te auxilio que você se torne um inscrito e ative o sininho para receber vídeos como esse. E compartilha para aquele amigo para fortalecer a amizade. Agora sim, vamos para o que interessa. A idolatria, mais presente do que a sua própria respiração, aliás, até a sua própria respiração pode ser uma idolatria, podendo literalmente ser tudo. Nos tempos antigos, a idolatria era apenas se prostrar perante alguma imagem, feita de madeira, pedra ou algum minério. Bem simples, não é mesmo? Porém, a idolatria avançou junto com a nossa inteligência, sendo tão brusca quando perceber que você está respirando agora no automático, evoluindo para que hoje eu chamo de idolatria moderna. E no que ela mudou? Foi nada mais, nada menos do que a forma de adorar. Você não precisa mais dobrar o joelho e ficar com o olhinho fechado perante alguma coisa. Não. Isso daí já ficou no passado. Agora, a idolatria é medida do tempo que você passa. Óbvio, você vai pra escola e você fica umas 4 horas lá mais ou menos. Porém, até quando você está lá, você pode acabar adorando, sabia? Vou te dar um exemplo, se caso não ficou muito claro. Imagine que você gosta muito de uma série. E quando você está em casa, você fica umas 2 horas assistindo a tal série. Quando você sai de casa, você vai pensando na série. Você está presente na escola, porém sua mente está pensando naquela série. Você conseguiu compreender? Não é o tempo físico apenas, por mais que ele também conte, mas também nas energias em que você gasta pela série, o tempo em que você fica pensando na série também conta, até a sua rotina tem que se adequar à série. E pessoal, a série só foi um exemplo simples, poderia ser jogo, projeto, música, um amigo, amiga, problemas e inúmeros outros exemplos que eu podia dar por aqui. Estou falando isso porque em Mateus 22, no versículo 36 fala: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. O texto deixa claro que tem que ser todo o seu coração, ou seja, você tem que realmente amar a Deus de verdade e amar Deus de toda a sua alma, confiar 100% em que apenas Jesus é o único e suficiente Salvador, de todo o pensamento, ou seja, até nos momentos vagos em que você fica sem fazer nada pensando, você pode estar orando. E eu sei que isso é impossível se for praticado literalmente ortodoxamente, até porque seria impossível você ficar 24 horas lendo a Bíblia. E também você só pode fazer uma coisa: você não consegue lavar a louça e segurar a Bíblia com a outra mão. Você não consegue fazer o dever de casa de matemática enquanto você ora ao mesmo tempo. Ou uma ou é outra. Nem todo dia você acorda feliz porque Deus te deu mais um dia de vida. E nem sempre você vai acreditar que a Bíblia é verdade. E a palavra que eu quero deixar aqui é: Deus quer o seu coração. Se ele tiver isso, ele já tem 100% de você. Tudo que eu listei se resumiria a isso. Você não vai ser um alienado em que fica 24 horas, joelho dobrado, orando, sem cessar. Mas nos intervalos do seu dia, você pode dedicar um tempo para a oração. E se caso não tiver, crie intervalos do seu dia só literalmente para orar. Ler a Bíblia nem sempre vai ser empolgante.
mas só do fato de você ler e fazer uma reflexão e praticar já mostra que você ama a Deus mais do que as suas próprias emoções, mostrando que você não precisa ter felicidade para ler a Bíblia. Você lê a Bíblia independente da sua emoção. Tomara que eu deixei essa observação bem clara. Agora sim, voltando para o assunto. A idolatria moderna é prejudicial para a sua vida por conta de um detalhe. Esse detalhe a Bíblia já descreveu em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nesse caso, Jesus fala de Mamon, o deus do dinheiro, mas ele poderia ser personalizado de pessoa para pessoa. Vou te dar um exemplo. E se em vez de ser Mamon fosse o seu jogo favorito? Se ao invés de ser Mamon fosse sua música favorita? E se fosse sua rede social, em que você passa horas do seu dia? Percebeu que varia literalmente de indivíduo a indivíduo? Quando você é adolescente, você não se importa, por exemplo, com o dinheiro, porém se importa mais com os prazeres. O texto deixa claro que não pode ter dois senhores. Ou você vai desprezar um e vai exaltar o outro, ou você vai exaltar o seu ídolo e deixar Deus de escanteio no jogo. O texto é bem simples, não tem segredo. Ele deixou bem claro, mas a pergunta é: então eu não posso mais assistir vídeos no YouTube, jogar ou qualquer outra coisa do gênero? E a resposta é: sim, você pode, porém com muito cuidado. Se você estabelece limites, aí sim está de boa. Mas se você não tem limites, aí complica. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você fica 1 hora jogando, porém você vai lá e para exatamente na hora, por estar jogando um tempo considerável. Aí sim você estabeleceu um limite. Agora, se você acorda já pensando em jogar, lê a Bíblia pensando em jogar, ora rápido só para jogar, fica um tempão jogando, significa que você não tem limites. Eu recomendo de que vocês forem jogar, entrar dentro de uma rede social, ver uma série, um filme, orem, faça uma oração, que o Espírito Santo te agonize no seu coração para você saber qual é a hora de você parar e fazer qualquer outra coisa. Vou te passar uma dica: não tem comparação, nada, absolutamente nada tem valor do que o próprio Deus vivo. Tudo é comparado à perda, em Filipenses 3, versículo 8. E, na verdade, tenham também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Trocar a vida eterna por conta de uma coisinha tão minúscula não te faz pensar que você está trocando um punhado de areia pelo um deserto inteiro? Confia em mim, não existe outro Deus. Assim como em 1 Crônicas 16, versículo do 25 ao 26 diz: porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Não estou apenas falando ame a Deus porque sim, estou falando ame a Deus porque Ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele te deu a vida e continua te nutrindo sem esperar que você retribua para Ele de volta. Ele te fez nascer e já sabia que você desprezaria Ele por um longo tempo. Ele sabia que você nem ligaria tanto para o Deus único e soberano, mas mesmo assim Ele permitiu que você estivesse viva até agora assistindo esse vídeo. Independente de quantas vezes você pecou, Deus continua te amando. Não é à toa que Jesus perdoou Pedro depois dele ter traído ele em sã consciência. Observação: Deus não se importa com o seu pecado, Deus se importa que você viva no pecado. Pecar todo mundo peca, mas todo mundo também pode se livrar do pecado, assim como Caim podia se livrar do pecado. Em Gênesis 4, versículo 7 fala: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Antes de ir para o próximo e último tópico do vídeo, eu vou te falar da última dica: não se vence idolatria com idolatria. Ok, você não entendeu nada, mas eu te explico. Não tem como você vencer o pecado focado no próprio pecado. Pense em um alvo, em que no centro temos a maior pontuação, e se você acertar fora do alvo, é contado como nulo. Para você acertar no centro do alvo, obviamente você tem que estar concentrado no centro, você tem que estar
olhando, você tem que estar mirando naquele centro. Mas se você tentar acertar o centro olhando para fora do alvo, irmão, qual é a lógica? Como que você quer se livrar do pecado olhando para o próprio pecado? Você tem que se livrar do pecado olhando para Deus. Porque é óbvio que largar o pecado vai ser mais difícil. Foi assim que a cobra fez com Eva. A cobra chegou e falou que a Eva não podia comer de nenhuma árvore, sendo que a única árvore que ela não podia comer era do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, uma única árvore. Só que a cobra jogou uma mentira em que prendeu a atenção da Eva na árvore que ela não podia comer. E óbvio que se você ficar concentrado apenas no que você não pode fazer, obviamente você vai fazer. Até quando você vai numa boa nutricionista, ela não lista o que você não pode comer, ela lista o que você pode comer. É bem diferente. Você, depois de ver todo esse vídeo, talvez você pense que não há mais jeito para você, que é o fim da linha, que Deus não gosta mais de você, que você já está perdido, mas na realidade isso é tudo mentira em que o diabo cospe na sua mente. Não é à toa que em Apocalipse o diabo é chamado de acusador dos irmãos. Deus, ele ainda sim te perdoa, por mais que você traiu ele. Lembre-se, Pedro traiu Jesus 3 vezes, e Jesus perdoou 3 vezes. Fora que Provérbios 24:16 fala: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Perceba, não é a quantidade de vezes em que faz você um ímpio, mas sim tropeçar e não se levantar. Deus te perdoa 10 vezes se for necessário, desde que você se arrependa verdadeiramente. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois as suas misericórdias duram para sempre. Perceba, as misericórdias duram para sempre. Não é um dia sim, um dia não. A misericórdia é perpétua. Deus te ama independente do lugar mais longe que você foi. Lembre-se da parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Ainda não acabou a boa obra em você. Você ainda está vivo. E talvez é essa hora de você largar essa idolatria de vez e seguir aquele que morreu por ti. E olha, eu vou te falar que eu também não sou perfeito. Ontem mesmo, a data em que eu fiz o roteiro do vídeo, então foi ontem, eu troquei praticamente Deus por umas 4 ou 5 horas jogando, seguidas. Porém ontem, até porque eu tava fazendo esse roteiro meia-noite, eu fiquei apenas quase 2 horas jogando. Foi uma redução muito grande. Só que hoje eu descobri que não é só para eu mais jogar aquele jogo, porque o Espírito Santo já me incomodou de vários jeitos. Ele já me revelou que não é mais para eu jogar tal jogo. Ele deve provavelmente estar passando aí na tela agora. Mas também uma dica boa é você orar pro Espírito Santo te incomodar, para você saber a hora de você parar de jogar, ou fazer qualquer outra coisa que você tá fazendo. Mas nesse caso aqui, tava falando, né, quando eu parei as mais ou menos 2 horas jogando, foi quase 2 horas, eu fiquei postergando um pouco, porque eu queria jogar, até que eu lembrei, cara, eu não quero pecar de novo. Então aí, quitei do jogo e falei pros meus amigos que eu tinha que fazer roteiro. E sim, eu realmente tinha que fazer roteiro. E também eu estava lembrando na noite passada que eu não queria repetir a mesma coisa de novo. Perceba que eu também não sou perfeito, mas estamos nesse barco juntos, não é mesmo? Para vencermos juntos. Olha, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo literalmente encaixa no que eu tô vivendo hoje, literalmente. Então eu decidi gravá-lo para que vocês também tenham o manual em que eu fui encaminhado aí. Tomara que esse vídeo abençoe a vida de vocês. Se precisar, assista esse vídeo quantas vezes quiser. Peça a IA do YouTube, não sei se tem essa configuração aqui no meu canal, para ela resumir o vídeo todo para vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, caso queira vídeos como esses aqui. Ative o sininho para o YouTube tomar vergonha na cara e começar a enviar vídeos para vocês. Antes de encerrar, eu quero agradecer o Fábio, um amigo meu, em que fez um novo banner do meu canal. Se caso gostarem, coloque nos comentários @Fábio, para saber se vocês realmente gostaram. Mas no final das contas é isso. Fica com Deus. Adeus. Amém. Opa, você veio até o final para assistir o pós-crédito? Pois é, o pós-crédito de hoje é: digite nos comentários pós-crédito, para você me apoiar digitando comentários e eventualmente eu podendo ganhar vantagem no YouTube, e também para avisar a galera para assistir o pós-crédito.
Mas agora sim eu termino o vídeo. Amém. Adeus. Fica com Deus.